Galvão. Mas agora a gente começa então falando sobre arte em geral, mais artes plásticas com Afonso Medeiros, que é um prazer imenso, viu, tê-lo aqui. Prazer é nosso. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Renata. Eu não vou chamar de professor, tá? Não, por favor, me chame de Afonso. Como é que foi essa notícia, assim, essa articulação e finalmente saber que você vai ser empossado, na verdade, em janeiro, não é isso? Isso. Mas já está reeleito, né? Isso. Como é que é isso? Não chega a ser uma surpresa, porque já tem uns 6 anos que a associação, que não é grande, só tem 247 associados no Brasil inteiro, vem evitando esforços para que a presidência, a diretoria, chegue até Belém, que é um dos programas de pós-graduação na área de artes mais novos. Né? Mas a gente sempre evitou, porque é uma trabalheira, enfim, não é mole fazer um congresso nacional com profissionais desse quilate. Mas neste ano nós conseguimos fazer uma dobradinha com Belo Horizonte, o FPA e o FMG. Então é uma diretoria que junta, nós estamos chamando de diretoria BB, a diretoria Belém e Belo Horizonte, não é? Com esses 2 programas de pós-graduação, ambos em artes. Então, 3 membros daqui de Belém, além de mim, o professor e artista plástico Orlando Maneschi, e mais a professora Ida Amoy, também da UFPA, e 3 professores do programa de pós-graduação em arte da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, Afonso, fala um pouquinho para a gente sobre essa Associação Nacional de Pesquisadores, né, em Artes. Quer dizer, que associação é essa? Quando é que ela foi fundada? O que ela faz? O que ela tem feito? O que você pretende também mudar, fazer e tal? Ok. Bom, é muita coisa numa pergunta só. Mas a ANPAP, ela é uma associação, o nome completo é Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Foi fundada em 1987, como várias associações nacionais, né, que reúne profissionais, no bojo da redemocratização do país, essa década que teve tudo isso, né? E ela foi uma associação criada com muito poucos pesquisadores, professores, artistas, porque também artistas fazem parte da associação, artistas que se consideram pesquisadores, e que teve, assim, como cofundadores, gente do peso de um Walter Zanini, de um Ivo Mesquita, Mário Barata, Namei Barbosa, artista como Regina Silveira, curadores e pesquisadores como Araci Amaral, Anabela Geiger, Tadeu Querela, Heloísa Ferraz, Frederico Moraes, e eu fui saber recentemente também como cofundador, signatário da fundação, melhor dizendo, o nosso querido Osmar Pinheiro Júnior, que foi professor da Universidade Federal do Pará, artista plástico, que à época tinha recém-mudado para São Paulo para fazer o seu mestrado na USP, me lembro bem, em 1987. Então, a associação, a entrada é a partir da avaliação dos pares, dos membros, não é qualquer pessoa que pode fazer parte, se apresenta currículo, se analisa a trajetória, enfim, de pesquisa, mas, de qualquer maneira, é uma associação que entende a pesquisa na área de arte de uma maneira muito ampla, como eu disse, também admite artistas que se considerem pesquisadores, que sejam Quer dizer que ela não é restrita ao ambiente da academia? Não. Muito pelo contrário. Ela tem, inclusive, membros que fazem pesquisas autônomas, gente que trabalha com ONG. Enfim, a questão é que seja um pesquisador, comprovadamente um pesquisador. Onde ele trabalha, onde ele está, isso é o de só menos importância. É óbvio que o fato de estar ligado a um curso de pós-graduação, uma academia, é uma comprovação a mais, digamos, né? E eu diria que nesses 25 anos, a associação, a partir dos anais desses congressos, que tem publicado muito da produção de pesquisa na área de artes plásticas, de artes visuais no Brasil. Porque nós ainda temos muito poucos periódicos, né, que sirvam de escoamento, digamos assim, para a produção dos programas de pós-graduação, enfim, para toda a pesquisa na área que acontece no Brasil. Não existe uma revista, alguma coisa assim, da associação? Da associação não. Aliás, respondendo uma outra parte da sua pergunta, é a intenção que nós façamos uma revista online. Já é um dos projetos. É um dos projetos, periódico,
não sabemos se será semestral ou, enfim, não sabemos a periodicidade ainda, mas essa é uma proposta. A outra proposta é trazer, não como sócio, mas para a convivência da associação, os bolsistas de iniciação científica, ou seja, já pegar quem está começando na pesquisa, porque até este ano, o último congresso, onde fomos eleitos, no Rio, não se admitia a presença de alunos de graduação apresentando o trabalho como assistente, sim. E a partir do próximo ano nós vamos ter que é muito bom, a gente precisa ver o nascimento da pesquisa, não é? Essa foi uma ideia muito bem acolhida no Congresso pelos associados. E, enfim, levar para frente esse trabalho. É um mandato de quê? De 2 anos. De 2 anos. Mas nós fomos um tanto quanto espertos, porque a tradição é que cada diretoria promova 2 congressos consecutivos. Então, a princípio, Belém teria um congresso em 2013 e outro em 2014. Mas com a associação com a UFMG, nós faremos o de 2013 e a UFMG fará o de 2014. Então aqui em Belém 2013 e Belo Horizonte 2014, né? Porque todos nós que trabalhamos sabemos o esforço tremendo, muitas vezes a falta de apoio para se fazer um bom congresso. Um evento assim de grande porte. De grande porte. Afonso, me diga uma coisa, como é que está a pesquisa na área de artes plásticas aqui no Brasil? Nunca se pesquisou tanto como agora. Nós temos no Brasil 39 programas de pós-graduação na área de artes, juntando tudo, né? Os programas como o nosso, que são de artes, ou seja, que admite pesquisa de todas as áreas de arte, mas também os programas que são específicos de artes visuais, que são específicos de música, de teatro, de dança, de artes cênicas, enfim, são 39 programas. Desse, somente 21 tem doutorado, nível de doutoramento. E a maioria desses cursos estão concentrados em Sudeste e Sul, para variar. Mas em todas as áreas, né? Como em quase todas as áreas. Mas nós já temos um na Amazônia, o nosso é o primeiro já. Nós estamos implantados há 4 anos, já temos no Nordeste. Essa pós-graduação da UFPA em artes? Em artes específicas. 4 anos é o mestrado. Por enquanto no nível de mestrado, que é a primeira da área de arte em toda a Amazônia. Mas aqui é aberta para todas as todos. Até o momento nós temos, estão abertas as inscrições, até o momento não, nesses anos estão abertas as inscrições para graduados de diversas áreas, não só especificamente da área de arte, para aquele que quer realmente fazer pós-graduação na área de arte. Então, povo da comunicação, aliás, a superintendente da FUNTELPA foi vindo da comunicação, fez o nosso mestrado. A nossa presidente Adelaide Oliveira. Adelaide Oliveira, aliás, foi me orientando. Agora foi se orientando, acabou de concluir. Então, é aberto, porque mestrado. Muitas vezes, nós temos uma história em Belém, sobretudo, durante muito tempo nós não tivemos cursos de graduação em todas as áreas da arte, em teatro, em cinema, em música, não é? Então, na pós-graduação nós estamos admitindo das diversas áreas, porque muitos foram fazer outros cursos de graduação, não é? Atores, atrizes, artistas, e se dedicando à arte. O curso de comunicação da UFPA também não tinha mestrado, quer dizer, foi ter agora recentemente, então o pessoal também da comunicação antes disso foi para o mestrado em artes, né? Que também absorve, num certo sentido, parte da pesquisa em arte, porque na relação, sabe, comunicação e arte estão cada vez mais se aproximando. Principalmente na área da crítica. Principalmente na área da crítica. Nós, inclusive, temos carência disso. Exatamente. Digamos que somos programas irmãos, não é? E agora, por exemplo, na CAPES, esse ano, foram solicitados 15 novos cursos de pós-graduação. Algum aqui da Amazônia? Na Amazônia não, continuamos sendo os únicos. Mas o Nordeste está explodindo, por exemplo. Porque me incomoda que eu vi recentemente uma estatística da distribuição das verbas do Ministério da Cultura, em que os que são mais privilegiados são justamente o Sudeste, com quase 70%, exatamente. O Sul, com um pouquinho menos, um pouquinho, porque já é pouquinho, quase tudo. E eu me pergunto, como é que é feita essa distribuição? Quem já tem uma produção cultural, uma produção artística forte, precisa de mais dinheiro?
E aqueles que não têm não precisam de dinheiro? Essa é uma boa pergunta, Né? que a gente também faz na área acadêmica, né? Porque é mais ou menos esse mesmo tipo de desequilíbrio na área, em termos de número de grupos de pesquisa, de pesquisadores instalados nas diversas regiões. A Amazônia vive gritando diante da CAPES e do CNPq, mas assim, pouca coisa efetivamente é feita. Mas a gente tem que batalhar, tem que marcar. O Museu Guild, então, é um marco nesse sentido, né, os pesquisadores do Guild. E a gente tem que marcar presença, tem que abrir os espaços, às vezes na paulada, como a gente diz, né? Mas na área acadêmica também é assim. Por isso a importância da gente assumir esses cargos, não por uma questão de vaidade pessoal, mas por um grupo, para abrir espaço para que o Brasil preste atenção neste outro Brasil, nesta parte do Brasil, na pesquisa que se faz aqui, na seriedade com que se encara essas coisas. Diz o MINC, por exemplo, e mesmo o CAPES e CNPq, que se apresenta pouco projeto na região amazônica. É o que eles dizem. É o que eles dizem, que tem pouca demanda. E aí a gente faz uma campanha de mandar projetos, aí a demanda aumenta, mas o índice de aprovação, digamos continua assim, sendo continua o mesmo. Mas a minha explicação é muito mais política e muito mais direta. Eu acho que é. Domina os órgãos da cultura e os órgãos acadêmicos, nacionalmente falando, a maioria pesquisadores do sul e do sudeste do Brasil, que não por ruindade ou por maldade esquecem a região, culturalmente falando. É que o Brasil, na verdade, não tem uma política para a Amazônia, seja em termos econômicos, seja em termos científicos, seja em termos culturais, não tem. É como se a gente praticamente não existisse. Então a gente tem que colocar a boca no trombone, gritar, dizer nós existimos, e pouco a pouco a gente vai fazendo parte, vai entrando no circuito, no DNA desse país. Agora, Afonso, a gente está falando aqui de pesquisa, né, projeto de pesquisa e tal, em artes em geral, né, artes visuais, aí é grande o campo, né? Mas assim, como é que é esse mercado? Eu vou para o outro extremo, digamos assim, se é que pode dizer que são extremos, né? Como é que é esse mercado em Belém de arte, de consumo de arte? Porque quando vê artistas aqui, artistas visuais, artistas de modo geral, plásticos, né, dessa área, o telespectador sempre pergunta isso. É aquela pergunta célebre que o Sérgio já ouviu muito aqui. Dá para sobreviver de arte em Belém? Não dá. Então é aquela coisa assim, como é que é essa conversa? Quer dizer, essa pessoa que é um artista, que está querendo, está começando, como é que ela tem que se situar nesse mundo? Como é que ela tem que fazer? Como é que ela vai sobreviver? Explica tem que pegar o avião e ir para o Sudeste? Não. Olha, até há um tempo atrás nós achávamos que o fato da inexistência de um mercado de arte mais pesado, digamos assim, mais robusto, em Belém, na Amazônia como um todo, era uma tristeza, se lamentava isso. Hoje se vê isso com muita felicidade. Diz o Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, já falecido, que a posição do artista na sociedade ocidental, na verdade, nunca foi muito clara, né? Porque a sociedade não tem muito o que e como cobrar, como cobra de um advogado, como cobra de um médico, etc. Então, o artista, de uma maneira geral, não só aqui, mas também nos centros hegemônicos, São Paulo, no Rio, mesmo na Europa, no Japão, muitos, e a maioria tem um outro trabalho, é professor universitário, é designer, enfim, tem outros trabalhos. Num certo sentido, é bom que seja assim, porque assim o artista ele está mais livre para produzir, para criar, sem as peças, sem as exigências de um mercado, porque o mercado também tritura, né? Mercantiliza. E a obra de arte, claro, ela é uma mercadoria, ela é produto de uma sociedade, ela é produto de um meio, mas quando ela vira por demais mercadoria, ela perde a sua essência, perde seu elan, perde a sua essência, perde. Obra de arte que se torna muito mercadoria. Redecoração. Aí perde. É o que a gente pode dizer. Uma discussão longa essa mesmo, dessa relação do artista com o mercado. Isso, é muito complicado isso. Do grupo dos palhaços, a maioria tem um outro emprego, é professor, é nutricionista, é contador. Por incrível que pareça, a arte no mundo inteiro ainda precisa de mecenato, passado 500 anos. Ela sozinha não consegue. Agora, sabe que veio aqui com a gente, participou do Sem Censura
A gente perde um pouquinho a noção do tempo, mas o que? Acho que uns 2 meses, mais ou menos isso. E ela, Cristina, pode me ajudar. A Lucinha da Elf Galeria. Sim, né? claro. E ela disse que o movimento é grande lá, que eles vendem bastante. Isso. Eu fiquei muito contente, já né, está de bem ouvir melhor. isso. Tem as cooperativas dos artistas, que não é de hoje, na verdade, que de vez em quando promove alguns encontros, né, vende a preços mais... Mas o que vale mesmo aqui em Belém ainda é o escambo, né? Eu, por exemplo, que como professor, todo professor, vocês sabem muito bem o que ganho, as obras que eu tenho são de amigos, que houve trocas, enfim, essa coisa toda. Por outro lado, também não há apoio para que a gente... uma coisa que me entristece mais do que isso é a política dos museus, né? Porque a arte precisa estar... A arte é um bem público e ele precisa... E a população, de uma maneira geral, precisa ter acesso a isso. E só tem acesso nos órgãos públicos, nos museus, né? Os nossos museus, tanto no Estado quanto no município, estão um pouco entregas baratas. Aproveito a ocasião para dizer isso. Eu, inclusive, acho absurdo as coleções particulares, aquele lá que sofreu um incêndio, perdeu obra. Não devia estar na casa dele, devia estar no museu. Dá uma pena. Claro. A pessoa não tem como proteger. Isso. Ele lamentou mais a morte das gatinhas do que das obras. Então, que eu posso até entender lamentar então, mais tudo a morte bem, das né, gatinhas, mas as obras... as obras fantásticas. É o que eu digo, o artista não cria para o colecionador, ele não cria para o mercado, ele cria para a humanidade inteira. Ele quer que fique como um bem para a humanidade, não para uma ou duas pessoas. Então isso precisa ser considerado. Entendeu? Um copo, se quebra, pode ser reposto. Uma obra de arte, não. É outra coisa. Agora, Afonso, você tem um livro que é o... Eu não sei, aliás, como é que tá, porque a informação que eu tenho aqui, aí você vai, lógico, me ajudar a desvendar este mistério. A arte em seu labirinto, que eu até usei aqui na abertura. Isso. Eu tenho aqui como o livro estando no prelo. Isso, é isso mesmo? Isso. No Instituto de Arte do Pará. O IAP vai lançar numa edição que eu acho que vai ficar primorosa. Já está no prelo mesmo, já está acho que semana que vem eu vou ver a boneca do livro, direitinho. E deve ser lançado até final do mês, início de novembro, deve estar lançando. Espero poder vir aqui para divulgar. Pois inclusive. E aí a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta meio até imprópria, de certa forma, porque é todo o seu livro, né? A arte em seu labirinto. Se eu perguntar assim, qual é o labirinto da arte, você vai em que se encontra, que labirinto é esse que a arte o labirinto se encontra, da arte é a própria vida. Ontem, por exemplo, dando aula para a graduação sobre arte do século XX, arte contemporânea também, nós discutimos exatamente isso. Mas no livro eu trato da arte em relação com diversas outras disciplinas afins. Arte história, arte filosofia, arte antropologia, por exemplo. Já que a gente vai falar de antropologia no próximo bloco, aproveitando, né? A deixa. E falo um pouco também do que a gente pode chamar de uma crise de identidade da arte contemporânea. As grandes questões que a arte sempre se coloca. Arte para quê? Para quem? Por que motivo? Não é? O que rola no meio disso? Há uma parte da arte contemporânea que se distanciou ou que está bem distanciada do público de uma maneira geral. Que parte é essa? Aí precisa detalhar, assim, dizer nomes de autores, de artistas. Mas aí são alguns artistas que está falando, né? Isso. Muito por conta de uma série de questões. A gente ainda vive numa sociedade muito verborrágica, voltada para a alfabetização da palavra, não é? Da escrita, da leitura, o que é de suma importância, ninguém nega isso. E a gente não sabe ler a imagem, né? Nós somos verdadeiros analfabetos visuais, a gente não sabe lidar com... Porque a obra de arte, ela é um texto, ela é um discurso, ela é a expressão de um pensamento, enfim. E a gente não sabe lidar com isso porque a gente não aprendeu a ler imagem, a trabalhar com imagem, não é? Acha que desenhar é desenhar de modo figurativo, naturalista, realista, e não é nada disso. Desenhar é pôr em imagem o que se pensa, né? Ou através da imagem. Então também tem essas características também, né? A gente ainda não sabe lidar com o analfabetismo. Com o analfabetismo visual, literalmente. E aí essas questões todas você todos se juntam, então vou discutindo. Também não podemos negar o hermetismo da obra de determinados artistas, né? A obra, num certo sentido, ficou tão filosófica no sentido mais hermético do termo, que já não dialoga de uma maneira mais ampla com o público e nem mesmo com outros artistas, muitas vezes, né?
Enfim, são questões muito amplas que eu tive que escrever um livro para poder pensar sobre elas. Se der tempo, a gente volta a falar sobre isso e mais arte contemporânea, mas a Ana Cristina tem participação do telespectador já para nós. Isso mesmo. Boa tarde, professor. Professor não, né? Não quer que chame de professor. Boa tarde. Mas se quiser chamar também não tem Pode problema. chamar, né? Também não tem problema, é o que eu né? faço. Vamos lá, a Cíntia Ferreira, do bairro da Cremação, ela quer saber se com essa oportunidade, né, de você estar na presidência da entidade, da ANPAP, é uma oportunidade para trazer, para abrir os olhos mais do Brasil para cá, para a região amazônica, para cá, para a região norte. E o Luan Silva, ele quer saber mais detalhes sobre a pós-graduação na UFPA, se como é que faz para inscrever, quantas vagas são ofertadas, se tem um limite de vagas para outras áreas que não sejam das artes visuais, das artes plásticas. Ok. Posso responder agora? Pode, Tá. Deve. Bom, é importante na medida em que a área, a academia, as universidades, de uma maneira geral, passam a ter um foco em Belém. Por incrível que pareça, muitos desses pesquisadores não conhecem Belém, virão pela primeira vez a Belém. Em maio nós tivemos um pequeno encontro dos coordenadores. Quando vocês realizarem o congresso, né? Para se ter uma ideia. Então, ainda agora, antes de começar o programa, nós comentávamos que Belém e o Pará, né, a cultura amazônica a cultura paraense está na moda, né? O terroir, enfim, música, artistas nossos, a música, né, enfim. E a gente tem que aproveitar essa pororoca, digamos assim, né? Esse sair surfando. Sair surfando, como nós sempre soubemos fazer. Então, acho de muita importância para sair um pouco daquilo que alguém ontem, conversando no Facebook, que denominou da seguinte maneira, sair um pouco desse São Paulo-centrismo. Ou seja, mostrar que o Brasil é muito mais que o Brasil, na verdade, são Brasis, não é? E que a pesquisa, ela acontece de norte a sul, de leste. As novelas estão tentando fazer isso. Sempre, né? Daquele então, jeito ficcional, global, que torna as coisas padronizando, que eu digo, o baianês não é o da Bahia propriamente, né? O baianês que a Globo ensinou ao Brasil. E o paraense vai ser horroroso, então não adianta. Em relação ao nosso programa de pós-graduação, nós não temos vagas limitadas para as diversas áreas, ou seja, todo mundo é concorrente. A entrada é em agosto, portanto, o período de inscrição e seleção é no primeiro semestre. Normalmente o edital sai em março. Seja bem-vindo, se quem quiser, enfim, estamos aí. Fazer o mestrado em artes, né? Mas a gente estava falando antes dessa questão da arte e da arte contemporânea, e você dizendo sobre o hermetismo de algumas obras e tal. E assim, a arte contemporânea é muito discutida e vem sempre aquela história de mas isso é arte realmente? Mas que arte é essa? E a gente não entende exatamente o que está vendo. Vem sempre essa discussão, né? Certo. E aí eu te pergunto, Afonso, a arte sempre foi assim? Quer dizer, as artes de outras épocas, também quando apareceram artistas mais inovadores, ousados, enfim, eles foram também questionados dessa forma? Quer dizer, isso é arte mesmo? Eu quero dizer que daqui a uns anos, 20, 50, sei lá o quê, a gente vai olhar para trás e vai dizer, e vai estudar essa arte produzida hoje com naturalidade, vai entendê-la, vai classificá-la, e a arte que está sendo produzida daqui a 50 anos vai ser novamente questionada. E aí eu falo mais em artes plásticas mesmo, artes visuais, né? Porque aí a música, o teatro já é uma outra história. Mas enfim, é isso que eu ia te perguntar. Olha, bom, sempre, como tu bem disseste, Renata, sempre que aparece um artista, ou um grupo de artistas, ou um movimento que quebra paradigmas, que inova, ele não é aceito de imediato. Isso a história da arte comprova, os impressionistas, por exemplo, a pop art na década de 60, a arte conceitual também na década de 60. Então, é próprio do novo causar espanto, indefinição, e que as pessoas fiquem, como nós costumamos dizer, abismadas. Não é? Eu adoro essa palavra, abismadas. É literalmente ficar à beira do abismo. Né? É muito bonita essa expressão. Porque senão não seria um novo. Não é? E agora, para além disso, claro, portanto, espera-se que daqui a 30, 40, 50 anos se lide com muito mais naturalidade em relação à arte contemporânea. Mas é verdade também
e isso não é uma questão só da arte contemporânea, que sempre há aquele artista mais hermético, mais difícil, né, que dá um tratamento. Não podemos deixar de pensar que a arte se dá através da linguagem, como toda e qualquer expressão humana, né? E há aqueles que usam a linguagem de uma maneira muito, chamemos assim, de nariz empinado, né? Outros que usam a linguagem para que ela seja percebida, para que essa expressão seja percebida só pelos seus pares mais imediatos, portanto pelos próprios artistas, no nosso caso. E há aqueles que tratam com a linguagem de uma maneira mais ampla, mais acessível. Se a gente fosse dar exemplo no campo, por exemplo, ou da filosofia ou da poesia, isso talvez ficasse mais claro. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre repito o que os antigos romanos, os antigos latinos diziam, né? A verdade é filha do tempo e não do poder. No campo da arte também vai ficar o que precisar ficar, apesar dos marketings que sim, que existem cada vez mais. Mas tem muita coisa vendida como arte que, na verdade, não passa de perfumaria. Que não vai. Se nós voltarmos praticamente quase um século e meio, se pensarmos nos impressionistas, por exemplo, eles eram a novidade, né? Todos eles que a gente ama hoje em dia, né? Monet, Cézanne, etc. Eles eram a novidade, eram desconhecidos, e os bambambãs da época, quem sabe o nome dos bambambãs da época hoje em dia? Não ficaram. Esses desapareceram na poeira da história, digamos. Quanta coisa não foi produzida e desapareceu. Quanta coisa não foi produzida. Aí, né? A gente sempre tem que lembrar uma coisa que o Marcel Duchamp dizia: existe arte boa e existe arte ruim, assim como existe sentimento bom e sentimento ruim. Se é bom ou ruim, não importa, a gente tem que chamar de arte. Tal como se o sentimento é bom ou é ruim, não importa, é um sentimento. E é o tempo que vai dizer que equilibra as coisas, né? Entendeu? Ajusta a memória, revira, reescreve. Antes de eu fazer o intervalo, eu vou te fazer uma última pergunta. Eu sei que tem mais perguntas do telespectador, mas a gente vai guardar um pouquinho para o próximo bloco. E afinal de contas, arte é para a gente entender ou não? Eu tenho que ver uma pintura e tenho que entender o que está ali ou não? Eu tenho que sentir, como é que é isso? Renata, deixa eu só completar. Esta pergunta, exatamente sobre isso. Na verdade, é um comentário da Amaury Cerne, de Valdecães. Ele fala que está gostando muito da explicação do artista plástico e diz que concorda exatamente com o que ele estava falando. Que as pessoas acabam confundindo, falando em arte, querem ver fotografia, escultura, essas coisas, e que é muito além disso, né? Tem que ser olhada diferente. O artista faz a arte com a alma e com o coração. Então pronto, tá aí. Acho que a grande questão, acho que é por aí mesmo, mas a gente precisa ir um pouco além desse romantismo na percepção da arte. Acho que a grande questão do ser humano é sentir para entender e entender para sentir. E a arte não foge disso. Como é que é? A grande questão do ser humano é sentir para entender e entender para sentir. E a arte não foge disso. Ou seja, eu não quero dicotomizar sensação, sentimento, de intelecção, de razão, de conhecimento. Se uma coisa não leva a outra, a partir do que eu sinto, eu entendo. Exatamente. Então a gente não é humano completo. E aí está respondendo a minha pergunta e do Amaury, né, Amaury? Que a Amaury participa bastante também de Ciência e Censura. Já agradeço a participação dele hoje. Então, é só lhe agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, parabenizar, desejar bom trabalho, que vai ter muito trabalho pela frente. Muito. E você continua aqui com a gente. No próximo bloco a gente fala sobre antropologia, você vai estar aqui participando.